Supremo Tribunal Federal interrompeu no dia 25 de agosto o julgamento que vai decidir sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal aqui no país. A análise foi interrompida a pedido do ministro André Mendonça, que tem um prazo de 90 dias para devolver o tema à pauta. Estamos recebendo aqui nos estúdios da CDN o advogado e professor de Direito Penal, Salo de Carvalho. Muita gente conhece o Salo aqui de Santa Maria. Eu não sabia, mas o Léo me disse que o Salo nasceu em Passo Fundo, mas construiu toda a sua carreira acadêmica, enfim, até acho que desde o tempo do colégio aqui em Santa Maria. Hoje, o Salo é professor de Direito Penal na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na UERJ também, autor do livro A Política Criminal de Drogas no Brasil. Logo mais às 10 da manhã, o Salo vai estar ali na OAB, aqui de Santa Maria, para uma palestra e gentilmente nos visita aqui nos estúdios da CDN. Salo, muito bom dia, obrigado pela presença. Em primeiro lugar, 10 horas no OAB, o que será tratado lá o tema? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre e Rogério, eu que agradeço o convite. Na realidade, vim para Santa Maria para esse evento da OAB e da Escola Superior da Advocacia, convite do querido amigo Leonardo Santiago. E nós vamos tratar, na realidade, na OAB, um tema da aplicação das penas no STJ, fazendo uma análise de quais os critérios o STJ tem utilizado ultimamente para definir os parâmetros de aplicação das penas em crimes em geral. E dentro disso, a revisão de uma súmula, que é a súmula 231, uma discussão bastante técnica, mas que afeta muito diretamente a advocacia, né? Sobretudo a advocacia criminal, que é a nossa área, e a OAB muito oportunamente está propondo esse debate aqui para levantar alguns aspectos polêmicos hoje da jurisprudência do STJ. É para o advogado se atualizar nessa questão do STJ? Exatamente, né? É um tema que o ministro Schietti, né, levantou um questionamento sobre uma súmula que permite ou não aplicar a pena abaixo do mínimo, e é um tema que afeta toda a advocacia nacional. Leonardo está aqui conosco, vice-presidente da OAB. Leonardo, como é que funciona a palestra? 10 horas, quem é que pode participar? Tem vagas ainda? Bom dia e seja bem-vindo também. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rogério, ao Salo, a todos os nossos ouvintes. Essa palestra ela vai começar às 10 horas da manhã na OAB. E o foco são os advogados criminais e os estudantes de direito que, enfim, gostam da área do direito penal. Eu não sei se ainda tem vagas, né? Mas todo aquele que quiser participar, né? Eu sugiro que entre no site da ESA, faça a inscrição para já garantir o certificado de participação e esteja um pouquinho antes das 10 horas ali na Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é uma palestra que o Salo vem tratando esse tema, né? Só para nossos ouvintes entenderem. O parecer apresentado pela Associação dos Advogados Criminalistas do Brasil é assinado pelo professor Salo. Então, eu não tenho dúvida que nós temos a maior autoridade no assunto hoje, debatendo na OAB, o que engrandece o evento e nos traz um orgulho muito grande, né? Afinal, o Salo é uma pessoa que nasceu em Passo Fundo, mas é de Santa Maria, né? Então, a gente usou essa ponte que ele tem, esses laços que ele tem com Santa Maria, e aí intimamos ele, convocamos ele para fazer esse evento. Então é um motivo de muita alegria para todos os advogados e espero todos às 10 horas da manhã na OAB. E um tema super atual. Dá para ligar lá também, quem quiser informações, questão de vaga ainda, no telefone da OAB lá. Agora eu vou ter que olhar aqui, porque eu não sei decorar. Mas a gente vai divulgar. Salo, aproveitando também esse tema, que eu acho que há anos tu pesquisa, trabalha com ele, que é a questão da descriminalização do porte de maconha. Parado no STF, já votos favoráveis, 4, eu acho, né? São 5 votos a 1 no momento, o placar do STF. 5 votos favoráveis à descriminalização e um contrário. Qual é a sua opinião? Você concorda com a descriminalização? Nos teus estudos ao longo da tua carreira, o que tu pode observar? E sempre se faz um paralelo com outros países, né? Que já fizeram, que já tem essa política de drogas. Perfeito. Alexandre, esse tema, o debate sobre a descriminalização e mais especificamente o que temos no STF hoje é um debate sobre a constitucionalidade ou não do artigo 28. Ele é um tema que já é discutido no Brasil há décadas, né? Por exemplo, em 1970,
o então promotor aqui de Santa Maria, Dr. Ney Faete de Souza, já publicava artigos nas revistas de Direito Penal Nacional discutindo a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da proibição do uso pessoal, né? Claro, limitado hoje o debate mais na questão da maconha, mas em termos gerais, se é lícito o Estado proibir que uma pessoa adulta, autônoma, possa consumir uma substância A ou B, né? Então esse debate ele é muito antigo. Logo após a Constituição, em 89, eu fiz o meu mestrado na Federal de Santa Catarina e o tema foi exatamente essa questão da política criminal de drogas no Brasil, né? Mas esse tema ele entra na agenda do nosso Poder Judiciário, na agenda do STF, em 2015. Em 2015 é feito pedido de vista do então ministro Theory. Então estava parada essa discussão no STF desde 2015. O ministro Alexandre de Moraes, quando entra na vaga do ministro Theory, retoma a discussão. E hoje nós temos, dá para dizer, consolidado 2 critérios, né? O primeiro, se é constitucional ou não proibir o porte de droga para consumo pessoal, limitado à maconha, que esse foi o consenso que se chegou. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que talvez seja tecnicamente para nós do direito o mais importante, e que daí já há um consenso, inclusive com o voto divergente do ministro Zanin. O ministro Zanin, ele diverge em relação à constitucionalidade, mas converge, né, em relação à necessidade de estabelecimento de critérios quantitativos para o porte, né? Então a gente segue no debate, né? Agora com o pedido do ministro André Mendonça de vista, tem 90 dias para reapresentar a matéria, se é constitucional ou não, e nesse aspecto nós temos 5 votos pela inconstitucionalidade e 1 pela constitucionalidade. Há uma possibilidade aqui, né, de divergências, né, e a matéria ainda ficar incerta em relação à sua resolução, mas o que já se chegou a uma maioria é da necessidade de estabelecimento de critérios, porque sobretudo para os ouvintes terem uma ideia, essa discussão é levantada no Supremo, o caso, né, que está sob júdice e que gerou essa repercussão geral, é de uma pessoa que foi condenada a 2 meses de prestação de serviço à comunidade, uma pena alternativa, pelo porte de 3 gramas de maconha, né? Qual é o problema da nossa legislação? A nossa legislação tem espaços em branco em relação à interpretação, né? Porque a mesma conduta de portar droga, ela pode ser enquadrada como porte para consumo pessoal, artigo 28, ou nas hipóteses do 33, que vulgarmente é chamada de tráfico. E nós não temos um critério objetivo para definir como vai ser dada essa resposta. Se é o artigo 28, porte para consumo, nós temos a resposta mais branda da legislação penal brasileira, que é uma pena alternativa, é juizado especial criminal. Ao passo que, se for enquadrado no artigo 33, nós temos a resposta mais severa da legislação penal brasileira, porque isso é crime hediondo, com uma pena que vai de 5 a 15 anos. Esse espaço de indeterminação gera situações que são situações muito dramáticas no sistema penitenciário, né? E quando a gente teve a alteração da lei em 2006, nós tivemos um boom de encarceramento muito ligado exatamente à interpretação de que se essa situação é 28 ou 33. Eu não falo especificamente tráfico, porque vulgarmente as pessoas associam tráfico como atividade mercantil, né? E se a gente perguntar para os ouvintes, né, o que eles compreendem como tráfico, normalmente é essa percepção. Mas o artigo 33, que estabelece uma pena de 5 a 15 anos, além da atividade de comércio, tem outras condutas que são condutas completamente diferenciadas. Por exemplo, fornecer ainda que gratuitamente, olha só, fornecer ainda que gratuitamente, a pena, ela é uma pena similar a importar, exportar ou vender. Então isso, dentro de um sistema como o nosso, e com essa indeterminação, gera problemas, né, radicais, digamos assim, de pessoas que estão encarceradas por porte de pequena quantidade. E aí a questão é determinar uma quantidade? Exatamente. Mínima?
Isso é o que nós temos de convergente já. Embora o ministro Zanin tenha votado pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, ele concordou com os outros ministros de que é necessário estabelecer um parâmetro, uma quantidade específica para definir como um critério de se aquela quantidade é para consumo pessoal ou para outra finalidade, digamos deve assim. Ficar entre 25 e 60 gramas. Rogério, tem uma divergência. O ministro Fachin, por exemplo, diz que não é competência do STF, que o Legislativo deveria fixar a quantidade. Outros ministros estabelecem entre 25 e 60, exatamente. O ministro Gilmar Mendes até falou na possibilidade entre 25 e 100 gramas, né, de maconha. Isso eu acho que essa matéria da fixação da quantidade está amadurecida e ela é importante, e nós temos já uma maioria, né? Eu acho que o detalhe vai ser fixar qual a quantidade. A gente sabe que é um debate a nível mundial, né? O combate às drogas, política de combate. A gente tem situações, por exemplo, do país aqui, a Cracolândia, São Paulo, enfim. Na sua opinião pessoal, o Brasil deve descriminalizar a maconha, quantidade, como é que tu vê essa situação? Bom, a minha posição já histórica é de que efetivamente é inconstitucional, né, proibir uma pessoa adulta, né, nós estamos falando aqui de pessoas adultas, autônomas, de consumir o que quer que seja, né? Até porque a nossa própria Constituição e o nosso Código Penal não pune a autolesão, né? Então, em termos legais, né, me parece um equívoco. E em relação... Até porque é uma questão que é um problema de saúde pública, não é um problema de direito penal, não é um problema de sistema penal. Nós temos... Quem faz um uso que não é um uso recreativo, que é um uso problemático de droga, tem que poder acessar diretamente o sistema de saúde. E a criminalização, efetivamente, cria barreiras para que essa pessoa que faz um uso problemático acesse o sistema de saúde. Com base nisso, Alexandre, Rogério, a gente tem inúmeras experiências de países que descriminalizaram, seja pelo legislativo ou ações pelo judiciário, né? A gente pegar, por exemplo, Colômbia e Argentina, foi as Supremas Cortes, assim como no Brasil, que declararam inconstitucional. E a gente pôde perceber de várias pesquisas criminológicas, né, sérias, né, inclusive de organismos internacionais, que, primeiro, não há elevação de consumo. O que faz com que uma pessoa consuma ou não uma substância não é essa substância ser ilegal ou não, são outros fatores, né? E além de não ocorrer um aumento expressivo do consumo, possibilita que essas pessoas que têm um uso problemático de droga acessem o sistema de saúde, o que gera um efeito bastante positivo em termos de tratamento, né? Sobretudo na questão problemática da dependência. Isso aqui na América Latina. E a gente tem uma experiência que talvez seja a experiência mais exitosa, que é a de Portugal. Portugal há mais de 15 anos descriminalizou, e não só maconha, todas as drogas. A gente sabe que na Europa o grande problema é a heroína, nem é cocaína ou crack, né? E a experiência do do Observatório Europeu de Drogas, que está sediado hoje em Lisboa, é de que a descriminalização traz efeitos positivos para o sistema de saúde, sem gerar aumento de consumo. Então, até o voto do ministro Alexandre de Moraes foi muito preciso, assim, ele levantou muitos dados, né, dessas pesquisas que a gente tem já consolidadas, inclusive para tirar esse tom um pouco alarmista que se levanta em relação à eventual descriminalização. Perfeito. Saulo de Carvalho, muito obrigado pela visita, volte sempre. 10 horas na OAB, você também pode acompanhar lá, conhecer o Saulo e daqui a pouco trocar uma ideia com ele. Ficamos devendo o telefone. Temos. A OAB, conseguiu aí? 3026-0201. 3026 0201. na OAB, lá o pessoal pode saber mais se tem vagas lá. Exato. Leonardo, muito obrigado pela visita. Até de tarde hoje. Obrigado, isso, a gente conversa de tarde. Papo de obrigado. esporte. Obrigado pelo espaço. Acho que é muito importante também os ouvintes conhecerem, enfim, esse tema tão importante que é a descriminalização das drogas, né? Saulo, muito obrigado pela visita, volte sempre. Alexandre, Rogério, eu que agradeço. Estar em Santa Maria é sempre um prazer, e rodeado de amigos, então, mais ainda. Com certeza, volte sempre. 9h18, vamos ao rápido intervalo e voltamos com opinião
aqui no Bom Dia Cidade. Candinho vem aí hoje.